Bom, nós vamos, a partir desse momento, encerrar a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de João Pessoa. Você já teve a oportunidade de acompanhar as propostas de cada um dos postulantes e hoje é a vez do senador Cícero Lucena, que disputa a prefeitura de João Pessoa pelo PSDB. Senador, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Por que o seu desejo de postular a prefeitura de João Pessoa? João Pessoa foi uma cidade que me acolheu, como acolheu tantos, vindo, no meu caso particular, lá de São José de Pirã, minha querida Jatobá, e essa cidade abriu suas ruas, suas praças, suas escolas. Tive a oportunidade de estudar na Escola Modelo, atrás ali do Liceu, no Colégio Estadual de Santa Júlia, no Liceu Paraibano, e essa cidade me deu a chance também de trabalhar, de constituir minha família, e eu me sinto no dever e na obrigação de retribuir tudo o que ela me ofereceu como oportunidade. Hoje, depois de algo, Cláudia, que eu sempre digo, da generosidade de Deus para comigo, depois que eu já fui vice-governador, governador, ministro, prefeito dessa cidade por 8 anos, hoje sou senador representando o nosso estado, eu me sinto no dever e na obrigação de compartilhar toda a minha experiência, meu conhecimento sobre a cidade. O senhor não já teve a oportunidade de administrar, por que de novo? Porque você, como jornalista, por exemplo, só passa 1 ano como jornalista. É a sua profissão, você também quer continuar no jornalismo e cada dia você está mais experiente e está melhor na sua profissão. Então, a época em que eu fui prefeito de João Pessoa tinha uma demanda que era de 16 anos atrás. Por exemplo, não tinha vaga nas escolas. As ruas por onde passava o transporte coletivo eram esburacadas e não eram asfaltadas. Não existia nenhum PSF na cidade. O Santa Isabel estava fechado. Não havia divulgação para o potencial do turismo que nós tínhamos na cidade. Então, nós equacionamos a prefeitura naquela época, garantindo vagas. Saímos de 27 mil alunos para 74 mil alunos. Criamos 180 PSF, foi a primeira capital do Brasil a ter 100% de público-alvo atendido. Nós também tivemos a chance, por exemplo, de criar programas de entrega do medicamento em casa, de fazer campanhas na área de saúde, de valorização dos profissionais, de fazer com que eles tivessem treinamento, qualificação e salários dignos, bem como na educação. Já começamos a plantar o alicerce de uma futura educação de tempo integral, com a qualificação, treinamento dos professores, salário justo. Quando eu deixei, por exemplo, o professor do município ganhava mais do que o Estado. O guarda municipal ganhava mais do que o soldado de polícia. Então, nós executamos vários projetos e que muitos desses deixaram de existir ou deixaram de representar o anseio da população, que justifica, já que a minha formação é cristã, Josvaldo, eu não quero carregar comigo o pecado da omissão, vendo tanto desmando, tanto desrespeito e descompromisso com aqueles que mais precisam na nossa cidade. Já que o senhor tocou em 2 substantivos aí religiosos, vamos trazer também a discussão para um aspecto religioso tradicional da cidade. E às vezes tem o pecado da gula política também, né? O arcebispo Dom Aldo Pagotto acendeu uma polêmica em toda João Pessoa ao defender mudanças significativas. Há alguns que dizem que ele quer realmente o fim da Festa das Neves. Eu gostaria de saber o que é que o senhor pensa sobre isso. Olha, obviamente que o grande comandante da Festa das Neves é a Arquidiocese. E eu estarei aberto para conversar com o arcebispo Dom Aldo Pagotto, obviamente discutindo alternativas. Porque se há a preocupação dele com a festa profana, que deve ser de todos, principalmente quem tem formação religiosa, para valorizar mais a religiosa, mas há a preocupação também com a questão da circulação do recurso, da geração de emprego, da oportunidade daqueles trabalhadores informais ter a chance de ampliar a sua receita. E eu tenho certeza absoluta que Dom Aldo é por demais aberto para que a gente possa dialogar e encontrar uma alternativa que privilegie a condição do evento religioso, mas também criando alternativas para a festa que gera emprego e gera renda para essas pessoas. Senador, eu fiz essa mesma pergunta e da mesma forma a todos os candidatos, então foi padrão para guardar a equidade, vou fazer da mesma forma. Mobilidade urbana, trânsito, que todos os candidatos incluíram essa pauta no seu discurso, e é um problema de fato que tem que ser enfrentado. E a minha pergunta aos candidatos tem sido o seguinte: sem se pensar em projetos mirabolantes, projetos de longo prazo, enfim, num período de 4 anos,
que é o período que o prefeito vai ter se for eleito. O que é possível fazer para melhorar essa situação que nós vivemos em João Pessoa? Você chama um tema que é um dos caos que está acontecendo na nossa cidade. Nós precisamos trabalhar no sentido de executar projetos que eu deixei há 8 anos atrás. Você diminuiu os sinais na cidade. Naquela época nós já estudávamos o projeto para reduzir os 2 principais sinais que engarrafam na Epitácio Pessoa. Um na Avenida Maranhão, que com a Epitácio Pessoa, e outro a própria Rui Carneiro. Você, quando vai saindo no retorno à orla marítima, é aquele sinal de acesso a Rui Carneiro que represa todo o trânsito até o grupamento de engenharia. Ali é apenas um túnel por baixo da Epitácio Pessoa, saindo na Rui Carneiro, que você desafoga a Epitácio Pessoa. Da mesma forma, deixamos um projeto, íamos iniciar a execução de um viaduto por cima da BR-230, correspondente à Avenida Paralela à Epitácio Pessoa, criando alternativas para a Epitácio Pessoa. Mas temos que fazer urgente ou executar um projeto para se discutir a melhoria do transporte de massa da nossa cidade. Nós ainda estamos com o mesmo sistema de ônibus de 20 e 30 anos atrás. Não houve uma alternativa de se buscar um corredor exclusivo para ônibus, de aprofundar o debate sobre VLP, VLT, sobre alternativas de aerotrem, outras tecnologias que eu pretendo. O senhor fala de projeto de alguns anos atrás, de 8 anos, o assunto concreto que eu quero colocar. E naquele período, por exemplo, tinha pelo menos, eu acho que se você pegar a estatística, menos 40% dos carros que estão circulando. Aí, esses projetos ainda estão adequados por esse momento? E eles são necessários hoje. Eles eram para ter sido feito, não que resolveria o problema, mas ele vinha amenizando esse problema. Agora, o que você não pode, é nos dias de hoje, você está dando como solução do trânsito da cidade, você em cada esquina botar um sinal. Se brincar, a Rui Carneiro vai entrar no livro do recorde, tá certo? Porque deve ter 2,5 km a 3 e tem 8 das sinais. Você muitas vezes na Epitácio Pessoa, na Rui Carneiro, principalmente na parte baixa da Epitácio, você vê assim 3, 4 sinais abertos na frente e você não consegue sair do lugar. Por conta dessa solução, e você tem que começar a discutir o que eu quero fazer, se vai ser VLT, aerotrem. Na China, por exemplo, tem uma alternativa de um ônibus de primeiro andar, onde o passageiro é transportado no primeiro andar e o ônibus ocupa 2 faixas de carro e os carros passam embaixo. O ônibus não engarrafa o trânsito. Na China tem isso, não estou dizendo que vou trazer isso para cá, mas vou fazer, por exemplo, o que eu fiz para resolver um problema do lixão do Roge com a visão de futuro dessa cidade. Nós resolvemos o problema do lixão há 10 anos atrás, porque fomos estudar as alternativas e adaptar a nossa condição econômica e a nossa realidade. Por isso que o lixão do